Continuação, parte 2, de mentes perigosas. Estamos trazendo algo que é totalmente de supervisão, não é comum em nenhum curso de psicanálise trazer algo que antecipe o que vai levar tratamento e, principalmente, a cura. A maioria dos cursos de psicanálise, eles trazem um contexto para que o paciente, que é o aluno, que em cada aula ele tem essa vivência e a partir dessa expertise que ele vai tendo ali nas experiências que ele vai tendo, ele vai começando a ser tratado. Então, em cada aula, ele se torna o paciente-cliente, perfeito? Porém, não é comum nos cursos que vocês ouviram falar, ou vocês podem até conhecer, falar sobre supervisão dentro do curso. Como eu disse, eu sempre faço um experimento. Cada turma, para mim, é um experimento. Por que um experimento? De pessoa para pessoa, nós temos que oferecer a melhor modalidade. E essa aula está sendo gravada aqui com a turma dos grandiosos, a turma online, e eu quero trazer algo que deixe estes alunos aguçados para se tornarem psicanalistas. A grande maioria dos alunos não continuam como psicanalistas. Poucos chegam a fazer uma psicologia. E a grande parte desse grupo vai em busca de resgatar áreas em sua vida que foram abandonadas, áreas que não fecharam ciclos, áreas que trouxeram angústias, e a partir desse curso que vocês estão fazendo aqui comigo de psicanálise, vocês compreendem a importância da relevância de não deixar nada no passado sem fechamento. Porque quando você entende que uma neurose, ela se torna obsessiva a partir do momento que você manipula situações. Mas todo neurótico obsessivo, ele não fecha ciclos. Todo neurótico obsessivo, ele não se submete. Todo neurótico histérico, em sua grande maioria, ele é um manipulador nato. Inclusive, a neurose histérica, a cura da neurose histérica está em esse paciente de diversas especialidades, exemplo, do endócrino, do psiquiatra. Esse paciente se submeter, sim, à medicação. Detalhe, é para a vida dele. Se ele não se submete, ele também está manipulando o próprio médico, que na realidade é uma autossabotagem, tá, pessoal? Então, a neurose histérica, a cura está em ele se submeter. Se esse paciente se submete, ele sai da neurose histérica. O corpo dele para de gritar, para de apitar, pressão alta, para de ter áreas onde as taxas hormonais estão totalmente desreguladas e ele estabiliza. Ele vai buscar o equilíbrio, a homeostase. Buscando a homeostase, este paciente ele sai da neurose histérica e ele começa a transitar para a saúde emocional. Ele pode deixar de ser neurótico histérico. Mas a grande maioria tem a neurose histérica e a neurose obsessiva, porque não se submete. Ou seja, o próprio corpo, a pessoa não se submete a si mesma. Ou seja, a mente faz o corpo padecer. Perfeito? Compreendido? E a neurose obsessiva, ela vai ter algo que vai predominar na neurose compulsiva. Raquel, você está falando de neurose histérica, neurose obsessiva e agora entra na compulsiva? Sim, porque é raro um neurótico não atravessar os 3 tipos de neurose. Ok? Que é a histérica, é a obsessiva, que é a obsessão, e a compulsão. Por quê? A vontade que ele tem em resolver demandas faz com que ele se abandone. Ele prioriza tanto o que ele pensa que ele deixa de pensar em seu próprio corpo.
Então, você já entendeu que a compulsão desenfreada é um transtorno de personalidade? É uma neurose. E quando você começa a colocar o pé no freio, você entende, peraí, isso pode ser deixado para amanhã. É diferente de, amanhã eu faço. Isso é procrastinação. O que você pode fazer hoje, você tem tempo hábil para dar conta, realize. Porque senão você está procrastinando. O quê? Um trabalho, um afazer, um exercício. Você tem tempo. Tem tempo para uma Netflix, tem tempo para papear no WhatsApp, para assistir diversos programas que são totalmente repetições desde a noite anterior até a nova notícia na noite seguinte. E você não tem tempo para você? Fala comigo. Você diz que você me ama, que você cuida de mim, que você se importa comigo? Se você não faz isso por você, você está se enganando. E o pior, enganando pessoas dizendo que você ama essas pessoas. Compreende? Então, quando nós entendemos que essa estrutura psíquica que vocês, alunos, estão conhecendo, essa estrutura psíquica que você nasce com essa tendência à neurose, ou psicose, ou perversão, o curso faz com que você tome uma decisão. Você quer saúde emocional? Então é tempo de você rever muitas coisas. E aí muita gente para resolver. Cuidado para você não parar e você se afundar. Cuidado para você não ir com tanta vontade de resolver uma coisa e aquilo que você mais dedicou tempo, você não vai ser bem-sucedido. É como se uma pessoa fosse salvar alguém em alto mar e ela entende que ela só tem uma boia. Talvez você vai priorizar outra pessoa, outro curso, outro objetivo. Sabe por quê? A boia que você está usando é uma boia que alguém te deu. É uma bolsa, é um valor simbólico que você está pagando desse curso aqui. E aí você vai fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Olha a neurose compulsiva, obsessiva. Primeira coisa, faça tudo bem feito. Isso é a regra de ouro para que perversos, psicóticos e neuróticos tenham saúde emocional. Faça tudo perfeito. Mas errar é humano, é verdade. É. A humanidade está tendo uma excelência e um avanço em diversas áreas. Enquanto você pensa medíocre, você medíocre se torna. Mas quando você busca a excelência, a grandiosidade, o equilíbrio, o sucesso, você vai se tornar. O que você quer pensar? O que você está alimentando? Será que você está alimentando áreas de zona de conforto? Gente, todas as 3 estruturas vão trazer um conforto. É confortável praticar maldade, é confortável ficar doente e pessoas cuidando de mim. Na realidade, o psicótico, ele não quer que ninguém invada o mundo dele, somente a mãe. Ele aprisiona quem o trouxe à vida. E o neurótico? Todos que chegarem perto desse neurótico serão bombardeados. Aí eu pergunto para você, como é que vamos ter saúde emocional se você está vivendo a vida dos outros? Como é que você vai ter saúde emocional se você vai deixar algo que você começou nesse curso aqui tendo um sonho e você volta para resolver questões e você se perde? Primeira coisa, não se perca. Resolva o que dá para você resolver. E quem disse que você vai resolver isso nessa semana, nesse mês, nesse ano, nesse tempo, com essa pessoa? Talvez somente a sua vontade. E isso vai desencadear outras vontades, porque vão abrir gatilhos mentais que vão te sabotar. Lembra do desejo do analista? A minha vontade é o id. A minha vontade em querer resolver algo pode me levar ao caos, ao fracasso. Qual é a sua vontade hoje aqui? Primeira coisa, estudar. Você está num curso que você precisa estudar. Tem que ter dedicação, tem que rever a aula, tem que rever a matéria. Mas e outros conteúdos? Pode pesquisar. Seja livre para isso. Mas, acima de tudo, revise e reforce o que você está assistindo aqui.
Será que você seria capaz de beber um copo de água somente um dedo ou pela metade? Beba o copo com qualidade. E principalmente quando esse copo tem uma água boa, o curso é bom, enxergue isso. Se você não valoriza o que você está fazendo aqui, o que eu estou oferecendo para você, na realidade você não se valoriza. Se tem algo aqui que você não está satisfeito, na Terra sempre vai existir algo que ninguém fica satisfeito, até porque o mundo não gira em volta do meu umbigo. Então sempre vai ter coisas que eu não vou concordar, mas ok. Porque o ID, a fase psicossexual oral, que é o ID, ele precisa se submeter. O cavalo, a mula, tem que se submeter ao ego, que tem que sentar em cima do superego. Você precisa entender que você precisa estar sobre a sua vida, ter o domínio da sua vida. Mas o perverso, que nós vamos dar continuidade aqui. O perverso, assim como o neurótico, assim como o psicótico, ele vive uma vida, deixa a vida me levar. Vamos lá? Vamos continuar na nossa leitura? E pasmem, pasmem. Muitas pessoas que estão aqui têm traços de neurose, têm traços de psicose e podem até ter traços de perversão. Raquel, como é que é isso? Agora eu fiquei assustada. Então, nós não somos filhos de um pai e de uma mãe que tem os avós e os bisavós por parte de pai, os avós e os bisavós por parte de mãe? Então, a estrutura psíquica que nós temos precisa ser levantada. E como entender isso? Pelo nosso comportamento, pela nossa fala, pela forma em que vamos administrando as nossas questões. Se eu seria capaz de torturar uma pessoa até a morte, se eu seria capaz, se tivesse uma arma e eu entrasse dentro de uma igreja, dentro de uma favela, dentro de um hospital, dentro de um banco, matando todo mundo, se eu seria capaz de pegar um homem e cortar o pênis dele como é que e esmiuçar esse pênis, abrir ele, tirar a pele, esticar e dizer, esse aqui é o pênis do Chiquinho. Não, agora eu vou pegar o pênis do Ronaldinho. E daqui a pouco eu tenho 7 pênis na parede lá. Por quê? Porque a minha vontade era de torturar. E detalhe, eu só queria a pele para ver a qualidade, a claridade, para ver a transparência. Porque o perverso, ele está pouco se lixando com a outra pessoa. O perverso, ele usa pessoas e descarta. O perverso é como... Tem um filme muito bom, que eu vou fazer uma análise dele aqui. Furiosa, está na Netflix. São 2 filmes. E são filmes bem polarizados. Que o filme Furiosa, ele traz homens machistas, inclusive, você poderia até analisar se existe perversão ou se existe uma neurose narcisista. Que eu vou dar o spoiler aqui para você. Totalmente narcisista. Aí aparece a Furiosa, que é totalmente feminista, e vocês vão entender a história, porque são 2 polos. Os machistas que fazem com que mulheres gerem filhos e bebem os leites dessas mulheres. Olha que loucura. E chega uma mulher no meio do deserto para tocar o terror, para fazer com que esse inferninho vire o céu. E, na realidade, a vida dela vira toda uma bagunça. São 2 filmes. É um filme junto, próximo ao outro, com assuntos que se complementam. Gente, quando você entende que a neurose, ou psicose, ou perversão, qualquer um de nós que aqui estamos assistindo esta aula, podemos ter, e pode ser que não houve ainda algo que te colocasse aprisionado na estrutura psíquica, mas você percebe que a tua tendência sempre vai para aquele lugar, sempre vai para aquele lugar. O neurótico, ele é igual a chuchu. Parece que ele é psicótico e parece que ele é perverso. Mas o neurótico se arrepende. Tá? Já o psicótico não sabe o que é se arrepender. E o perverso, dane-se, não estou nem aí para arrependimento. Na realidade, eu não sinto culpa, não sinto remorso. Entende? Então, quando a gente entende que essa estrutura psíquica precisa ser revista, vocês que estão aqui nesse curso comigo,
Se curem. Se curem, saúde emocional. Saia desse lugar, dessa estrutura psíquica que pode ser que você entre nesse lugar e detalhe. Aí, já viu o que o Hitler fez? Você pode fazer isso na sua mente. Será que você seria capaz de, na sua mente, você conceber isso? Porque se você tivesse o poder do Hitler, você realizaria isso. Isso é para homem, isso é para mulher. Continuando aqui, gente, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente dar continuidade ao que a Ana Beatriz Barbosa ela traz para a gente. A Ana Beatriz Barbosa é uma psiquiatra, e ela diz aqui no livro dela assim, ó, mas quem são essas criaturas tão nocivas, pessoas loucas ou perturbadas, ou que fazem o que sentem, como e onde vivem? Todos são assassinos? É isso aí, gente, nem todos são. Mas se pudesse, assassinariam. Este livro discorre sobre pessoas frias, insensíveis, manipuladoras. Guardem isso aqui, gente. E a proposta do curso não é você rotular ninguém, mas você tratar qualquer pessoa que tenha qualquer estrutura psíquica. Não pense que o neurótico é fácil de terapia. Deixa eu abrir aqui minha tela. Quando você fala assim, ai, Deus me livre atender um perverso. Então, é um dos pacientes mais fáceis de tratamento, porque ele já vem analisado, ele já vem se analisando, a mente dele, a mente dela é perfeita. É anos-luz. O psicótico também, pouca emoção, ok? Agora, o neurótico, se prepara. Ele não te paga, ele te enrola, ele falta. Você pensa que você está ajudando, ele te engana, ele vai lá, te apunhala, ele vai lá, te troca por outra pessoa. Todo paciente neurótico é o pior da Terra. É o pior, gente. E tem gente que quer esse tipo de paciente. Vai sofrer, mas vale a pena. Vale a pena esse sofrimento para aprimorar. Então, ó, pessoas manipuladoras, perversas, transgressoras de regras sociais, impiedosas, imorais, sem consciência e desprovidas de sentimento de compaixão, culpa ou remorso. Esses predadores sociais, segundo Ana Beatriz Barbosa, esses predadores sociais com aparência humana estão por aí, misturados conosco, incógnitos, infiltrados em todos os setores sociais. E aí existe uma pesquisa, e eu quero afirmar para você com todas as letras. Eu quero afirmar, porque baseado no filme do Dexter, ele faz de tudo para ele não ser descoberto. E aí, a Raquel Marques de Almeida, eu afirmo para você que a pesquisa que existe por aí, ela não é completa, porque diz que é de 3 a 5% da população. Detalhe, provavelmente um perverso criou isso. E detalhe, ele coloca o valor que ele quiser. O Dexter, que é o melhor exemplo que nós temos de perverso, o Dexter, ele traz a concepção de que o prazer dele é de buscarem ele e não pegarem ele. A sensação que ele tem é como uma excitação que um neurótico tem. O desespero que ele sente é prazeroso para ele, diferente do psicótico. O psicótico, com esse desespero, ele surta, ele trava, ele agride. Já o Dexter, ele caminha calmamente diante de qualquer adversidade, trabalha o seu dia sem emoção, sem tristeza, sem desespero e totalmente calculista. Aí eu te pergunto, será que essa estatística está correta? Somente neurótico que acredita, né? Temos que pensar, gente. Temos que colocar. Quem tem saúde emocional tem que pensar. Senão você está muito inocentezinho para essa vida. Olha, esses predadores com aparência humana estão por aí, misturados conosco, infiltrados em todos os setores sociais, são homens, mulheres de qualquer raça, credo ou nível social. Trabalham, estudam, fazem carreiras, se casam, têm filhos, mas definitivamente não são como a maioria das pessoas, aquelas a quem chamaríamos de pessoas do bem. Se eles têm saúde emocional, eles vão buscar ser do bem, ok?
E você vai entender que o Dexter, essa é a saga dele, ser do bem. É ele fazer com que o que ele veio programado para fazer, ele persegue pessoas que são assassinas. Em casos extremos, os psicopatas matam a sangue frio, com requintes de crueldade, sem medo e sem arrependimento. Porém, a sociedade desconhece. Porém, o que a sociedade desconhece é que os psicopatas, em sua grande maioria, não são assassinos e vivem como se fossem pessoas comuns. Eles podem arruinar a empresa. Gente, todo mundo pensa que o psicopata vai ficar só matando, né? Ele mata sonho, ele mata projeto, ele mata casamentos. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está indo em um psicólogo, em um pastor, em uma pastora. Imagina que você está indo ao seu chefe de setor e ele mata seu sonho. Sai disso. Isso não é para você. Para com isso. Essa família está te destruindo. Por quê? Ele não tem, ele não sabe, e ele pouco se lixa em ter. Todo psicopata, ele é solitário. As pessoas vivem como... Pensa em um tubarão. Já viu aqueles peixinhos que ficam ao redor do tubarão, se alimentando das rebarbas dele? O psicopata, ele vive assim. Ele é um predador que está pronto para atacar a qualquer momento, mas ele tem um grupo de pessoas que são incompetentes, que vivem das migalhas dele, assim como o narcisista. Então, o psicopata, existem pessoas que ficam ali. Aí eu quero agora que você tenha uma análise fantástica, tá? Sobre sua vida. Quem anda com você depende de você? Até que ponto? Será que essas pessoas podem ser melhor do que você? Até que ponto? Será que você domina essas pessoas? Até que ponto? Será que você dá liberdade até que ponto para essas pessoas? Para elas falarem, para elas pensarem, você não julgar, você não analisar? Pelo contrário, existiu uma troca. Até que ponto você é o predador que vive solitariamente no mar da vida e ninguém pode falar um aio, senão você vai lá e abocanha. Você vai lá e diminui essas pessoas. Quando a gente fala da fase oral, nós vemos pessoas que falam o tempo todo. Fase oral, ó, zona erógena, a boca. Que necessidade você tem de você bater na mesa e dizer, a última palavra é minha. Que necessidade você, que é aluno, que está aqui em tratamento, você tem de dizer que quem manda nessa casa sou eu. Seja homem, seja mulher. Que necessidade é essa? Sabe o que falta? Validação. Se você não está pronto para ouvir, você quer ser validado. Então, você fala e você quer que a sua palavra seja determinada. Das duas, umas. Vamos pensar aqui no polo. No polo do excesso, alguém te deu muito prestígio na sua fala. Fala para a mamãe, xinga palavrão, fala tudo. Oh, meu Deus do céu, eu comigo mesma eu me sinto a dona da cocada, porque a minha mãe me enalteceu. Ou eu comigo mesmo não sou ninguém, mas agora quem manda nessa porcaria, nessa terra, nessa vida, nessa empresa, nessa família, nessa igreja, quem manda no meu corpo sou eu, ninguém manda em mim. Olha só, gente. Olha só o nível que uma pessoa que a fase oral, eu comigo mesmo de 0 a 2 anos, essa pessoa não teve o equilíbrio. Se você não teve quem ouvisse você, fizesse com que a sua voz fosse ouvida, e você só chorou, hoje você continua. Mas você não chora, você palestra, você prega, você tem a última palavra, seus filhos não têm autonomia, cala a boca que quem manda aqui nessa casa sou eu. Você discute com seu marido, você discute com a sua mulher, você discute com a sua mãe. Primeira coisa, onde é que está a cura? Deixa eu beber um chazinho aqui. Onde é que está a cura? A cura está. Eu respeito o que você pensa. É o seu ponto de vista. Que bom. Mas e o seu? Bom, é o meu. Será que vale a pena você colocar o seu ponto de vista toda hora para todo mundo? Isso é uma imposição. Então, que fique aqui essa bela terapia
que vocês hoje estão tendo aqui de mudança de mentalidade. Continuando aqui, ó. Essas pessoas, elas matam, porém a sociedade desconhece, né? E eles podem arruinar empresas, famílias, provocar intrigas, destruir sonhos, mas não matam. Aí você vai falar assim, gente, parece até que é o narcisista. Isso permeia, tá? E exatamente por isso permanecem por muito tempo ou até uma vida inteira sem serem descobertos ou diagnosticados, por serem charmosos, eloquentes, inteligentes, envolventes, sedutores. Aí eu volto aqui. Que necessidade você tem de ser aplaudido por pessoas? Porque se alguém te confronta, você perde o equilíbrio. Mas existem pessoas que seduzem o seu público. E quando são confrontadas ou questionadas, o que acontece? Elas perdem o equilíbrio. Cuidado, gente. Quando estamos em posição, não vamos agradar a todos. E quando alguém traz algo diferente, provavelmente a nossa mente precisa entender o lado, a ótica dessa pessoa. Pensa comigo, em uma posição, para mim, o número 6 é 6, mas se estiver para você, é o número 9. Você que é psicanalista tem que entender que ele pode ser 9, ele pode ser 6. Vou dar um exemplo aqui do filho pródigo. Tem gente que fala mal do filho pródigo, não é? Será que você, psicanalista, desse curso que está quase concluindo, você seria capaz de entender que o filho pródigo foi corajoso? Hã? Que o filho pródigo, ele cumpriu, sai do meio da tua parentela, ele alargou as tendas, a única coisa é que o filho pródigo se perdeu. Mas ele era tão bom que ele voltou ao lugar de origem dele. Entende? Mas será que você já falou mal do filho pródigo? Assim você vai falar da esposa do teu paciente, do marido do seu paciente, da mãe do seu paciente, do filho do seu paciente. Primeira coisa, entenda os dois ângulos de visão. Olha, e aí, ó, são envolventes, não costumam levantar a menor suspeita de que realmente são, de quem realmente são. Podem encontrá-los disfarçados de religiosos, bons políticos, bons amantes, bons amigos. Eles não são bobos, gente. Eles sabem envolver pessoas. Visam, e olha, é a parte boa que eles têm. Explore a parte boa de qualquer pessoa, para que isso se torne real. Vivam apenas o benefício próprio, almejam o poder e o status, engordam ilicitamente suas contas bancárias, são mentirosos, contumazes, parasitas, chefes tiranos, pedófilos, líderes natos da maldade. E aqui eu vou trazer aqui um adendo. Quando se fala em pedófilo, todo homem e mulher também, tá? Que se masturba, ele vai sair desse lugar de masturbação, porque não existe nada tão estreito quanto a mão ou como um vibrador. Não existe pênis que entre numa vagina que vibre tão bem quanto um vibrador, e não existe mão na terra que seja melhor do que uma vagina. Agora eu vou te dizer, é o caminho da pedofilia, porque a vagina ou o ânus de uma criança é tão quanto bom quanto algo pequenininho. Então, cuidado, tá? Tanto para homens quanto mulheres, porque tem mulheres pedófilas. Líderes natos da maldade, a realidade é contundente e cruel. Entretanto, o mais impactante é que a maioria esmagadora está do lado de fora das grades, convivendo diariamente com todos nós. Transitam tranquilamente pelas ruas, cruzam nossos caminhos, frequentam as mesmas festas, dividem o mesmo teto, dormem na mesma cama. Apesar de mais de 20 anos de profissão, a Ana Beatriz, ela diz, ainda fico muito surpresa e sensibilizada com a quantidade de pacientes que me procuram com suas vidas arruinadas, totalmente em frangalhos, alvejadas por esses seres bípedes que sugam o nosso sangue e vampirizam a nossa alma.
É importante ressaltar que os psicopatas possuem níveis variados de gravidade, leve, moderado e severo. Os primeiros se dedicam a trapacear, aplicar golpes e pequenos roubos, mas provavelmente não sujarão as mãos com sangue ou matarão suas vítimas. Já os últimos, que é o moderado e severo, olha isso, gente, olha isso, por favor. Eles vão colocar a mão na massa, com métodos cruéis, sofisticados e sentem um enorme prazer com seus atos brutais. Mas não se iluda, qualquer que seja o grau de gravidade, todos invariavelmente deixam marcas de destruição por onde passam sem piedade. Além dos psicopatas, eles também recebem a denominação de sociopatas, que mudou, tá? Personalidades antissociais, personalidades psicopáticas, personalidades dissociais, personalidades amorais, entre outras. Embora alguns estudiosos prefiram diferenciá-los, no meu entendimento, esses termos se equivalem e descrevem o mesmo perfil. Isso aí, tá, gente? Porque só vai... Imagina o boi. O boi tem... Pega a carne lá que você compra para fazer um churrasco. O boi tem várias partes, mas não é tudo do boi, gente? Entende? No entanto, por uma questão de foro íntimo e visando facilitar a compreensão, o termo psicopata será utilizado neste livro, para compreender, tá? A parte racional cognitiva dos psicopatas é perfeitamente íntegra. Então, eles não têm uma questão neurológica de dano. Por isso, sabem perfeitamente o que estão fazendo, eles pensam melhor do que qualquer ser humano. Quanto aos sentimentos, porém, são absolutamente deficitários, pobres e ausentes de afeto e profundidade emocional. E aí os psicopatas, eles são bem parecidos com os psicóticos, porque eles são... eles não sabem experimentar amor, qualquer tipo de emoção. Eles aprendem, se tornam até mestres, fingem, mas eles não experimentam. Assim, concordo plenamente quando alguns autores dizem de forma metafórica que os psicopatas entendem a letra de uma canção, mas são incapazes de compreender a melodia. E eu encerro por aqui e nós vamos continuar na parte 3, na próxima terça-feira, e eu fico feliz que você está aqui, e este curso é para você entender a si e entender o outro, jamais rotular. Se você está nesse curso aqui comigo, você é capaz de lidar com qualquer psicopata, até porque, pense, de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, o que eles enfrentaram, o que eles viveram, o que fortaleceu a parte negativa na vida de cada um deles. E aí eu encerro por aqui.